Rapaziada, bora para as análises do sábado que o bicho vai pegar. Meu irmão, é muitos jogos, velho. Olha isso, ó. Olha os mandantes que eu selecionei aqui, favoritos, que eu vou comentar para vocês. Calma que nem todos é para vocês ir na vitória não, tá? Temos Barcelona, Real Madrid, PSG, Botafogo e Juventude. Vou comentar campeonato alemão. Tem ainda Bayer Leverkusen precisando vencer, Inter de Milão. Aí tem uma lista de jogos para gols, né? Alguns a gente dá para trabalhar o gol HT, outros dá para trabalhar ambos marcam, alguns vão acima de 1,5. Eu vou comentar aqui, beleza? Nesse vídeo. Jogos favoráveis para escanteios e no ao vivo que eu vou trabalhar. Meu irmão, faz tempo que eu não via tantos jogos assim, velho. É muitos jogos para a gente poder analisar, para a gente poder trabalhar. Então fica até o final, porque todo critério, toda análise detalhada que eu vou passar aqui vai fazer diferença no seu dia para você lucrar, viu? Tanto para você fazer as suas apostas no pré-jogo, quanto para você fazer suas apostas no ao vivo, tá? É muito importante que você assista esse vídeo com muita atenção, porque realmente eu vou tentar ser o máximo objetivo aqui em cada um dos mercados. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e se você quer pegar todas as minhas bets de pré-jogo e ao vivo no futebol NBA, entra no Clube dos 5%, o link tá na descrição, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui com as análises, vou começar com os mandantes favoritos, tá? Eu selecionei aqui dois times do campeonato alemão, que é o Mainz, que vai jogar com o Kiel, e também o Leipzig, que vai enfrentar o Hoffenheim. Vamos lá começar com o Mainz, tá? O Mainz está fazendo uma temporada, assim, absurda, né? Tá aqui na quarta colocação, com grande chance de se classificar para a Champions League. Inclusive, a briga tá muito boa, né? Por essa terceira, quarta colocação, com Frankfurt, Mainz, Mönchengladbach. O Borussia Mönchengladbach, velho, que recuperação, viu? Tava lá no meio da tabela e subiu pra caramba. O Leipzig, né, e o Freiburg. Para mim são esses três times, óbvio que tem os outros aqui, mas esses três times para mim, né, vai brigar por essa quarta colocação e terceira colocação contra o Frankfurt e o Mainz, que hoje ocupa essas colocações, beleza? A equipe do Mainz vai enfrentar o Kiel, que é o último colocado e praticamente já está rebaixado, né? A diferença aqui para o St. Pauli são de 8 pontos. Então é uma diferença muito grande. Então eu gosto sim de estar a favor da vitória do Mainz. O que é que não me agrada aqui? Essa cotação 1,45. Eu acredito que no ao vivo, né, a gente consiga pegar uma cotação melhor, pelo menos pagando 1,50, 1,55. Então vale a pena esperar um pouco no ao vivo para pegar uma cotação maior. Só que eu gosto bastante de olhar para esse cenário da vitória do Mainz, justamente porque está enfrentando o pior time da competição, rebaixado, jogando em casa e precisando vencer para permanecer no G4 da competição e ir para a Champions League da próxima temporada, tá? O último jogo que eles se enfrentaram por essa temporada, o Mainz venceu fora de casa por 3-0. Como eu falei, é um time que vem jogando muito bem, vem conquistando excelentes resultados. Perdeu aqui para o Borussia Dortmund jogando fora de casa, até aí tudo bem, é o Borussia Dortmund, né, mas empatou com o Freiburg, ganhou o Mönchengladbach, ganhou do Leipzig, ganhou do São Paulo, ganhou do Heidenheim, empatou com o Augsburg, perdeu para o Werder Bremen, ganhou do Stuttgart e perdeu para o Union Berlin. É um retrospecto muito positivo da equipe do Mainz, né, principalmente quando se trata de jogo em casa. Então é excelente essa vitória do Mainz no ao vivo para pegar uma cotação melhor. O Leipzig vai enfrentar o Hoffenheim, tá? O Leipzig, como eu falei, está brigando por essa parte de cima da tabela e o Hoffenheim está brigando na parte de baixo. Praticamente o Hoffenheim já era, né? A briga do Hoffenheim realmente não estar aqui na 16ª colocação. O Leipzig precisa muito vencer e tem um time muito qualificado. O Leipzig foi eliminado agora da Copa da Alemanha, ou seja, só resta essa competição na temporada. Precisa muito dessa vitória a equipe do Leipzig e eu também gosto de estar a favor dessa vitória do Leipzig. Porém, o Leipzig perdeu o seu treinador, né? E o fato de ter perdido o seu treinador por conta de um retrospecto estar bem ruim, isso para mim deixa um pouco com o pé atrás, tá? Então, esse jogo da Bundesliga do Leipzig, eu recomendo você deixar no ao vivo para você analisar como é que vai estar o jogo, mas o Leipzig, por mais que se perdeu por 3-1 do Stuttgart, sofrendo muitos contra-ataques, o Leipzig teve chance de empatar o jogo durante a partida, tá? Jogou melhor do que o Stuttgart, só que o Stuttgart foi mais eficiente. Mas por que eu recomendo você levar para o ao vivo? Porque nos últimos 10 jogos, o Leipzig teve 1, 2, 3 vitórias apenas. Ou seja, dos últimos 10 jogos ele só venceu 3. Por isso que para mim é um jogo para levar pro ao vivo, beleza? Levar pro ao vivo e buscar uma cotação melhor. Mas aqueles que querem fazer no pré-jogo também é algo que vale a pena.
Na La Liga, teremos Real Madrid contra o Valência e teremos também o Barcelona contra o Real Betis, né? São dois favoritos que estão brigando pelo título, tanto o Barcelona contra o Real Madrid. A diferença hoje é de 3 pontos. O Barcelona ainda permaneceria na frente por conta do saldo de gols e também da vitória que já teve contra o Real Madrid. Porém, vale lembrar que eles ainda vão se enfrentar, né, com o mando do Barcelona agora nesse segundo turno. Então ainda tem um confronto direto. Se o Real Madrid vencer esse confronto direto, igual no número de pontos e pode, nesses outros jogos que teremos, né, são 9 jogos que ainda teremos, o Real Madrid pode alcançar essa liderança. Então, para mim, a briga do campeonato está entre Real Madrid e Barcelona, de fato. O Atlético de Madrid, para mim, já saiu dessa briga, tá? Real Madrid vai jogar em casa, Barcelona vai jogar em casa. Barcelona com um jogo mais difícil porque o Betis melhorou muito e está brigando por uma competição europeia, né? Principalmente uma Champions League. E como eu falei, o Betis melhorou muito, tá? Muito, muito mesmo. Tá com um retrospecto muito positivo. É só olhar aqui, ó, dos últimos 10 jogos, perdeu apenas um, que foi contra o Ghent pela conferência, sendo que ele já tinha feito o resultado fora de casa, né? Então um jogo que não valia nada. E venceu a maioria dos jogos, inclusive vencendo o próprio Real Madrid, tá? O Betis está muito bem realmente, num momento muito bom. Então, mesmo assim, eu vejo o Barcelona favorito. Além desse mercado de vitória do Barcelona, dá para você utilizar 3 escanteios do Barcelona, que é algo comum que o Barcelona marca todo jogo, e também o desarme do Barcelona do Pedri, né? O Pedri fazer pelo menos um desarme para poder complementar essa odds. Mas eu vou estar a favor do Barcelona porque é o melhor time da temporada, velho. É o melhor time da Europa hoje, é o time que vem jogando mais bola. Os caras estão jogando demais, está muito entrosado. Aqui resta também a gente observar se o Hansi Flick vai poupar alguns jogadores, porque tem o Borussia Dortmund no meio da semana. Eu acho muito difícil poupar, pode ser que poupe um, dois ali, mas poupar muita gente, os principais, eu acho muito difícil pela necessidade de vitória, né? Não pode vacilar. Até porque o Real Madrid, como eu falei, vai enfrentar um Valência e o Real Madrid também é muito favorito para esse jogo. Além da vitória do Real Madrid, eu também gosto muito nesse confronto do over goals, né, que está pagando aqui 1,17 para poder complementar essa odds. Na verdade, a vitória do Real Madrid eu não fiz de pré-jogo, tá? Eu vou levar para o ao vivo, porque o Real Madrid vem jogando mal os últimos jogos. Está vencendo? Tá, mas vem jogando mal. Vou aqui mostrar para vocês. E vale lembrar que nesse jogo aqui contra o Valência, eles fizeram os 2 gols lá no final do jogo e com um jogador a menos, tá? Com um jogador expulso. Se eu não me engano, foi gol do Modric e do Bellingham, se eu não estou enganado, tá? Mas o Real Madrid, velho, não vem jogando tão bem. O Real Madrid perdeu para a Sociedade no tempo normal em casa, né? O jogo foi para prorrogação e na prorrogação o Real Madrid empatou. Aqui está como empate, mas o Real Madrid perdeu no tempo normal. O Real Madrid ganhou do Leganés por 3-2, foi um jogo muito polêmico, com várias polêmicas de arbitragem, tá? O Leganés não merecia ter perdido esse jogo, o Real Madrid jogou mal. Contra o Villarreal, o Real Madrid ficou acuado, o Mbappé fez 2 gols e Courtois, para mim, foi o melhor jogador da partida, junto com o Mbappé, obviamente, porque segurou o placar, mas foi um jogo que o Real Madrid venceu, mas também jogando mal. Perdeu para o Atlético de Madrid fora de casa na Champions. Contra o Rayo Vallecano, estava com a partida controlada do nada, perdeu o controle da partida no segundo tempo, por pouco não tomou empate. Aí teve a vitória contra o Atlético de Madrid, que foi um jogo bem equilibrado, perdeu para o Betis, né? Teve esse jogo contra a Sociedade fora de casa que venceu por 1-0, mas foi um jogo apertado. O único jogo, velho, que o Real Madrid jogou bem, foi contra o City, né, aqui na Champions League, e contra o Girona, lá em fevereiro. Foi os 2 jogos que o Real Madrid jogou bem. Todos os outros jogos o Real Madrid não jogou bem, perdeu alguns jogos, né, como eu falei aqui, para a Sociedade, para o Atlético de Madrid, acabou se classificando, né, e venceu jogos com polêmicas, venceu jogos bem apertado. E aqui eu estou falando isso para vocês, por quê? Porque realmente é um time que tá vencendo jogos, tá vencendo jogos, mas eu olho muito a maneira que vence os jogos, tá? Eu observo muito isso na hora de fazer as apostas. Então, para mim, esse mercado de vitória, acredito que o Real Madrid saia com a vitória, acredito, tem um time melhor, vai jogar em casa, mas no ao vivo eu acredito que que a gente consiga pegar uma cotação melhor. Caso vocês queiram apostar em pré-jogo, beleza. O mercado de gols também para mim é bem interessante. PSG vai enfrentar o Rangers. Também eu quero saber se o PSG vai jogar com o time titular, porque o PSG já é campeão da França, né, já é campeão da Ligue 1, então eu quero saber se o PSG vai jogar com o time titular, que eu ainda não sei. Se for com o time titular, eu vou estar de olho no gol no primeiro tempo, tá? Que é algo que se repete bastante nos jogos do PSG.
Inclusive aqui 80% dos jogos do PSG aconteceu gol no primeiro tempo. Então vou estar de olho nesse gol no primeiro tempo, vou estar de olho no over 1,5 e também, se for para o time titular, vou estar de olho na vitória do PSG no próprio primeiro tempo, tá? No próprio primeiro tempo. Outros favoritos que eu coloquei aqui como mandante vai ser o Twente contra o Sittard, né? Vocês sabem que na Holanda eu dificilmente faço uma aposta no pré-jogo. Fiz agora recentemente no AZ, que decepcionou, né? Acabou terminando 2-2, mas um placar muito injusto pelo volume do AZ. E aqui vai ter o Twente. Eu vou levar para ouvir esse jogo, mas coloquei aqui só para listar para vocês como favorito, que eu vou estar acompanhando. E o Botafogo vai enfrentar o Juventude, tá? O Botafogo jogou bem contra o Palmeiras. Contra a Universidade do Chile foi um jogo muito equilibrado, o Botafogo acabou tomando um gol ali no final. Contra o Juventude em casa, eu acredito que o Botafogo tem totais condições de sair com essa vitória e conquistar a vitória aqui no Brasileirão, tá? Tem tudo para vencer e a cotação não tá ruim não, tá boa. Acredito que dá para pegar uma cotação melhor, mas tá boa para quem quiser fazer de pré-jogo essa vitória do Botafogo. Outro favorito que teremos aqui é o Heidenheim contra o Leverkusen, que é o Leverkusen, né? Como visitante, mas o Leverkusen que vem decepcionando bastante nos últimos jogos, foi eliminado agora por Bielefeld, né? Vem sofrendo muitos gols nos últimos jogos também, isso é um ponto a ser destacado. E o Bielefeld venceu o Heidenheim, venceu o Wolfsburg fora de casa, um grande resultado. Tinha vencido o Kiel, né, em casa, mas aqui é outro nível, né, obviamente, de adversário. Heidenheim está buscando sair aqui dessa zona, vai com tudo, obviamente. E o Leverkusen está buscando o título, hoje está 6 pontos atrás do Bayern de Munique, que precisa muito, muito mesmo dessa vitória, tá? Vou levar esse jogo para ao vivo porque o time do Leverkusen está tomando muitos gols, então me preocupa muito essa defesa do Leverkusen, tá? Então vou estar levando esse jogo para ao vivo para buscar uma cotação melhor desse Leverkusen, mas eu vou estar de olho no mercado de gols para você que quiser combinar em uma dupla, tá pagando 1,20 ou over 1,5, e também outro mercado que eu sempre estou de olho é no mercado de escanteios, tá? Nesse caso, para o Leverkusen terminar com mais cantos, é bem interessante porque é um time que controla muito o jogo e tem uma média muito alta de escanteios marcados, né? Quase 8 escanteios por jogo. Inclusive é uma das melhores médias de escanteios da própria Bundesliga, né? Tá ali o Leverkusen e o Bayern de Munique, beleza? E outro time que também vai jogar fora de casa é a Inter de Milão. Eu quero saber se a Inter de Milão vai entrar com o time titular ou se vai fazer rodízio ali dos jogadores. Por quê? A Inter de Milão enfrentou o Milan agora pela Copa da Itália, né? Foi um jogo muito duro fisicamente, acabou 1-1, mas foi um jogo que exigiu muito fisicamente, é um clássico, né, velho? E vai enfrentar o Bayern de Munique no meio da semana, né, na Alemanha, esse primeiro jogo. É na Alemanha, meu Deus, é na Alemanha esse primeiro jogo. Então, eu tenho minhas dúvidas com qual time que vai a campo da Inter de Milão, tá? Mas se for com o time titular, vale a pena estar a favor da vitória da Inter de Milão. Mas vamos ter cuidado nesses jogos agora, né, desse final de semana, porque tem Champions no meio da semana. Mesmo cuidado tem que ter com o Real Madrid, tem que ter com o PSG, tem que ter com o Barcelona, tá? Com a própria Inter de Milão, tem que ter esse cuidado, beleza? Inclusive tem alguns jogos que eu deixei aqui, ó, como Freiburg e Dortmund, né, e Aston Villa e Forest, para trabalhar no ao vivo, justamente por conta desse jogo que teremos no meio da semana da Champions League. E cara, eu fiz uma lista aqui de mercado de gols, tá, para falar para vocês. Eu vou ser bem breve porque são muitos jogos e são jogos onde existe a necessidade de ganhar das duas equipes, né? Borchamp precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento. Stuttgart quer subir na tabela, obviamente, e é um time bem ofensivo, então os jogos do Stuttgart geralmente são jogos com muitos gols. Então, olho no over 1,5, tá pagando muito pouco, né? Eu sei disso, mas é algo que é bom estar de olho e não descarto o ambos marcam, tá? Pela necessidade extrema do Borchamp de poder vencer o Stuttgart por ser um time que contra-ataca bem, é bem ofensivo, então acredito que pode ser um jogo bem aberto. Outro jogo que eu acredito que vai ser favorável para gols é do Ipswich contra o Wolverhampton, tá? O Vitor Pereira fez com que esse Wolverhampton começasse a jogar melhor, né? E era um time que estava forte ali para ser rebaixado, já saiu da zona de rebaixamento, está a 9 pontos do Ipswich, que praticamente já está rebaixado, junto com o Leicester e o Southampton, mas segue sendo um time bem ofensivo o Ipswich. Inclusive, vem de uma grande vitória agora no meio da semana, né, contra o Bournemouth por 2-1 fora de casa, tá? Uma baita vitória do Ipswich.
Então, eu gosto de olhar para o cenário de over goals aqui. O over 2 gols está pagando 1,50. Eu vejo com bons olhos, né? Se sair 2 gols é reembolso, se sair 3 gols é green. Vejo com bons olhos aqui. Teremos também Bournemouth e West Ham. Os jogos do Bournemouth são favoráveis também demais para gols, né? Dá para utilizar essa odds aqui em alguma dupla que você queira fazer. Crystal Palace também são jogos favoráveis para gols, principalmente os jogos do Brighton, né? O histórico mostra isso. Os 2 últimos jogos dessas duas equipes, nós tivemos um 3-1 Crystal Palace e 4-1 Brighton no jogo anterior. Então acredito que seja um jogo favorável também para gols. O AZ vai enfrentar o Feyenoord, né? Geralmente também quando eles se enfrentam, nós temos um jogo com gols, 3-2 e 2-0 os últimos 2 jogos, né? Os jogos do Feyenoord, os últimos jogos do Feyenoord, 4-1, 3-2, 6-2, 2-1, 2-0, 0-0, 2-1, 1-1, são jogos assim com gols realmente. Do AZ nem preciso falar, né? 2-2, 3-3, 2-2, 3-1, são jogos também com muitos gols, então não descarto aqui, na verdade eu gosto bastante desse ambos marcam pagando 1,67 ou utilizar o over 2 também, que é uma boa. Outro confronto também favorável para gols, Werder Bremen e Frankfurt, Brest e Mônaco, e destaco 2 jogos favoráveis para ambos marcam. Os jogos do Etihad eu tenho apostado bastante no ambos marcam porque é um time extremamente ofensivo, tá? Principalmente nos clássicos, né? Eles geralmente são jogos com gols e tem sido jogos com gols do Etihad. Inclusive jogou agora na Copa da Arábia, foi um 3-2 contra o Al-Shabaab, aí 2-1, 1-1, 1-1, 1-1, 4-1, 4-1, 2-1, 4-3 e 2-1. Ou seja, os últimos 10 jogos do Al-Ittihad aconteceu com ambos marcam. Inclusive está aqui, ó, 100% dos últimos 10 jogos do Al-Ittihad acontecendo com ambos marcam. Então é um mercado que eu gosto bastante por conta do momento do time. É um momento que o time marca muitos gols, mas sofre bastante, tá? E outro jogo também que eu vejo favorável para gols e favorável para esse ambos marcam é o jogo do Lyon e Lille, né? Inclusive 70% dos jogos dos últimos 10 jogos do Lyon aconteceu esse ambos marcam, ambos com pelo menos uma média de um gol marcado e um gol sofrido, pagando em 61, uma cotação excelente. Mercado de escanteios que eu selecionei aqui, o Leeds, né, tem uma média muito alta, como vocês já sabem, de cantos, e o Leeds, quando está jogando, eu sempre vou estar a favor dos seus cantos, está pagando muito bem, inclusive está pagando muito bem a odds do Leeds para ter mais cantos, então estou dentro, inclusive aqui, ó, olhando, ó, 80% dos últimos 10 jogos o Leeds terminou com mais cantos do que os seus adversários, né? E cede muito pouco, cede 3 escanteios por jogo em média a equipe do Leeds. Outro time também que controla muito o seu jogo, e aí nós temos que aguardar a escalação, obviamente, mas é o Arsenal, né? E a média do Arsenal também é uma média de 6 escanteios marcados e de apenas 2,8 escanteios sofridos por jogo. Essa é a média do Arsenal nos últimos 10 jogos e 90% dos jogos terminou com mais cantos. Então também é um mercado que eu gosto aqui de explorar, para o Arsenal ter mais cantos. E outro time que eu gosto de explorar o mercado de escanteios é o Corinthians, tá? Porque o Vasco, ele tem um estilo de jogo reativo, principalmente quando está na frente do placar. Então a tendência é, caso o Vasco marque um gol, recue completamente o time para jogar no contra-ataque. Por isso que eu vejo esses escanteios, né, principalmente favorável para o Corinthians, principalmente por jogar em casa, muito grande. Inclusive, em 70% dos últimos 10 jogos, em casa, o Corinthians terminou com mais cantos. O jogo que o Corinthians não terminou com mais cantos, se eu não me engano, foi contra o Santos, né, pela semifinal do Paulistão, e contra o Palmeiras agora na final, porque eles conseguiram marcar, contra o Santos marcou um gol logo no início do jogo, e contra o Palmeiras eles estavam com a vantagem dentro de casa, tá? Mas é um mercado excelente para o Corinthians, tem mais cantos, inclusive está pagando bem, tá? Esse mercado está pagando muito bem do Corinthians. E para finalizar, galera, eu listei aqui os jogos que eu vou estar acompanhando ao vivo, né? Dortmund, Aston Villa, como vai jogar no meio da semana Champions League, eu não sei qual a escalação que vai ter. Rangers não tem sido um time tão confiável assim, tá? Tem oscilado bastante, por isso que eu vou levar para ao vivo. PSV, a mesma coisa, é um time que está oscilando bastante, inclusive vem de uma partida muito ruim contra o Ajax, por isso que eu vou estar trabalhando ao vivo. Milan, já é natural para todos nós, né? O quão não tão confiável o Milan hoje não está. E a Fiorentina vem de uma grande vitória contra a Atalanta, então vou estar levando para ao vivo. Os jogos da Série B, eu não acompanhei o estadual da maioria desses times, então só assisti aqui o América, que jogou contra o Cruzeiro e contra o Atlético, né? Então é uma avaliação muito diferente, de níveis diferentes aqui para a Série B.
por isso que eu vou assistir essa primeira rodada da Série B. E se tiver oportunidade vai ser no ao vivo, porque no pré-jogo eu não vou arriscar. E Ceará e Grêmio, que para mim são duas equipes assim que não me passa confiança, apesar do Grêmio ter começado a temporada de verdade, né, com vitória contra o Atlético Mineiro, mas foi uma falsa vitória, porque o Atlético Mineiro para mim foi muito superior ao Grêmio, não merecia ter perdido, e venceu o Sportivo Luquenho, né? Fisicamente, obviamente, o Grêmio chega muito abaixo para esse jogo, e pelo jogo ser no Castelão, o Ceará deve ter um apoio muito grande da sua torcida, né? Primeiro jogo do Ceará no Brasileirão da Série A nessa volta, então a torcida deve fazer uma festa muito grande. E assim como o Fortaleza é muito duro de ser derrotado dentro de casa, acredito que o Ceará também vai ser muito duro de perder lá, tá? Por conta da força da torcida, que para mim faz muita diferença. Então é um jogo que eu vou estar levando para ao vivo, beleza? Galera, é isso que nós temos para o Sabadão, muitas oportunidades, muitos jogos, vou trabalhar muito no ao vivo. Se você quiser pegar essas minhas bets no ao vivo, entra no Clube dos 5%, o link está na descrição. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos para cima.